Muito bem, então, olá a todos, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu falarei um pouco sobre o nosso curso Método Axiomático e Teorias Formais. Muito bem, então, o objetivo central desse nosso curso é basicamente falar um pouco sobre o processo de axiomatização de teorias matemáticas, né? Ou de maneira geral, teorias científicas, né? Mas o que significa exatamente essa formalização? O que significa formalizar uma certa teoria matemática intuitiva? Então, no contexto da lógica matemática, formalizar uma teoria, de maneira geral, significa colocar essa teoria sob a forma de uma estrutura axiomática, né? Então, dito de maneira simplificada, é isso. E ao mesmo tempo em que se abstrai o significado intuitivo, né, que deu origem a essa teoria. De tal modo que você, depois desse processo, irá permanecer simplesmente com uma estrutura sintática, né, ou uma estrutura simbólica. Então, essa estrutura que a gente chama de sistema formal, ou simplesmente teoria formal. Então, a gente tem duas passagens, né? De uma teoria intuitiva para uma teoria formal. Então, a gente primeiro tem que colocar essa teoria sob uma forma axiomática. Então, isso significa que a gente tem que especificar quais são os axiomas iniciais dessa teoria. Daí, todo teorema, né, ou toda demonstração tem que partir desses axiomas iniciais. E a segunda passagem é a abstração do significado originário dessa teoria, né? Então, isso significa que a gente vai especificar uma linguagem formal, né, que é uma linguagem que vai conter certos símbolos e símbolos destituídos de significado a princípio. Então, a gente vai também especificar, além disso, regras de inferência que permitirão que a gente derive novas fórmulas em virtude apenas da sua forma, né? Então, uma teoria formal é basicamente uma linguagem formal dotada de um aparato dedutivo, né? Que seriam, então, as regras de inferência e juntamente com os meus axiomas que eu especifiquei. Bom, daí, uma vez que a gente formalizou uma certa teoria intuitiva, a gente fica apenas com essa estrutura sintática, né? E essa estrutura pode ser, né, entre aspas, assim, digamos, preenchida novamente, né? Então, a gente pode atribuir significados aos símbolos iniciais dessa teoria. Então, desse modo, eu posso trabalhar no nível sintático da teoria, né, quando a gente lida apenas com uma manipulação simbólica, ou no nível semântico, né, que é quando eu já tenho aquela teoria preenchida com algum significado, né, inclusive aquele próprio significado originário. Bom, daí, uma vez que a gente formalizou essa teoria, né, essa estrutura axiomática, essa teoria formal passa a ser ela mesma objeto de estudo lógico-matemático. Então, a investigação lógico-matemática de teorias formais é que a gente chama, de maneira geral, de metamatemática, né? Então, quando eu tenho uma teoria formal, essa teoria ela é um objeto de estudo lógico-matemático, eu posso fazer conjecturas ou provar resultados sobre essa própria teoria, que eu chamaria de um metateorema, né? Então, um resultado a respeito da própria teoria enquanto um objeto de estudo, né? No nosso curso sobre metalógica do cálculo proposicional, a gente já provou alguns metateoremas para uma certa teoria formal da lógica proposicional. Então, lá a gente falou sobre, por exemplo, a corretude, a completude e a decidibilidade desse sistema especificado. Bom, nesse curso, a gente vai ver duas outras investigações metamatemáticas, que são a independência de axiomas e também a independência de termos primitivos. E além disso, que
o que seria o núcleo central, né, desse nosso curso, a gente vai ver qual é a base ou qual o fundamento lógico para a construção de teorias formais matemáticas. Então, esse fundamento lógico vai ser a construção de uma teoria formal de primeira ordem. Daí, por meio dessa teoria, outras teorias matemáticas podem ser construídas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira construir, né, ou a gente queira formalizar a teoria de grupos, né? Então a gente não precisa partir do zero, digamos assim. A gente pode construir essa formalização aproveitando toda a estrutura daquela teoria formal de primeira ordem. Então essa teoria formal de primeira ordem consiste basicamente de uma formalização da lógica clássica de primeira ordem. Então essa seria uma maneira de formalizar uma dada teoria matemática, né, já aproveitando toda a estrutura de uma teoria formal de primeira ordem. E no decorrer do curso a gente vai especificar, é claro, o que seria essa teoria formal de primeira ordem. Um outro modo de formalizar uma teoria seria tomar como fundamento uma teoria de conjuntos, né? Então, poderia até ser uma teoria intuitiva ou uma teoria formal de conjuntos, né? Então, um procedimento que também é muito comum na matemática, né? Então, a gente vai encontrar a própria teoria de grupos, ou na teoria de espaços métricos, teoria de espaços vetoriais, uma formalização desse tipo, né? Então, a gente tem um certo conjunto de objetos e certas operações definidas nesse conjunto. Então, a gente está aproveitando toda uma teoria de conjuntos, né? Então, nesse curso, a gente vai ver também um exemplo desse tipo de formalização, que é chamada de formalização via predicado conjuntista ou via predicado de supers. E por fim, né, então, além desse exemplo no campo da matemática, eu também darei um exemplo no campo da física. Então, vou mostrar um exemplo de formalização de uma teoria física, que será a mecânica de partículas clássica. Muito bem, então, esse é o conteúdo geral desse nosso curso. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no e-mail cienciasformais@hotmail.com. Todas essas apresentações já estão disponíveis lá no nosso site, númeroimaginário.wordpress.com. Então é isso, muito obrigado e até mais.